em Foco no ar, que bom ter você aqui comigo. Quero te convidar para ficar agora aqui no Saúde em Foco para a gente conhecer juntos as diferentes técnicas de diagnóstico da Covid. Porque no mercado existem vários tipos de testes e que causam várias dúvidas, quando fazer, como fazer, a segurança de cada um deles em relação ao diagnóstico preciso. E quem vai explicar isso para a gente é a doutora Maria Gabriela De Luca, patologista. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Obrigada a você, Jaqueline. É um prazer estar aqui. E obrigada também pela oportunidade de estar conversando com vocês a respeito dos testes para diagnóstico e acompanhamento da Covid-19. Doutora, por que existem vários tipos de testes? Para facilitar um pouco o diagnóstico e acompanhamento, a gente divide a doença em duas fases, né? A primeira fase, onde a gente tem a infecção e transmissão do vírus, onde a gente faz o diagnóstico através do PCR, que é o teste padrão ouro, e a segunda fase da doença, que é a fase da convalescência, onde a gente faz a pesquisa dos anticorpos, através da sorologia. Doutora, o PCR é o exame padrão ouro. E quando ele deve ser feito? O PCR é um exame muito especializado, né? É um exame que poucos laboratórios fazem na sua rotina. Só laboratórios um pouco maiores conseguem fazer esse exame, porque é um exame mais novo, de uma metodologia bem especializada, é uma técnica de biologia molecular, então é uma técnica onde a gente pega o RNA do vírus, amplifica esse RNA e detecta no final. Então a gente consegue saber se existe vírus ou RNA do vírus naquela amostra coletada. Esse é aquele exame do cotonete? Isso, é o exame do cotonete. Então a gente pega um cotonete, que no laboratório a gente chama de suave, que é um cotonete estéreo, né? Introduz na fossa nasal, nas duas narinas, e aí vai até a parte posterior da fossa nasal. E é lá, pelos estudos, né? A gente sabe que é ali na fossa posterior que o vírus fica. Então, a gente introduz esse cotonete nas duas narinas e também pega um outro cotonete e introduz na orofaringe, então na garganta. Dá uma raspadinha nas amígdalas, coloca os dois cotonetes dentro de um tubo com uma solução, um meio de transporte viral ou salina e leva para o laboratório para ser feita a análise. Doutora, esse exame, como você disse, ele é feito nessa primeira fase da doença. Fala que a partir do terceiro dia, é isso mesmo? Ou ele pode ser feito no primeiro dia de sintomas que o paciente apresenta? Os estudos mostram que o vírus já está presente no trato respiratório superior desde 3 dias, 2 a 3 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então, se a gente fizer o exame nesse período, a gente também consegue encontrar o vírus. Então, a gente preconiza, né? A gente fala, a gente até orienta que os pacientes já no primeiro dia de sintoma já vão até o laboratório, já procurem o sistema de saúde para coletar o exame, porque quanto mais cedo a gente tirar esse paciente da sociedade, menos transmissão a gente vai ter também, né, Jaqueline? Então, isso é muito importante, por isso que a gente fala que tem que fazer o exame, né? Por isso que nos outros países até, como tinha mais exame disponível, eles conseguiram segurar um pouco mais a doença, né? Através do isolamento mesmo. Os exames, eles são até para manejo da doença, para perceber o caminho que ela está fazendo, né? Os governos, a ciência faz, não só também para o diagnóstico do paciente e tratamento, que eu acho que é o mais importante, né? Ele tem toda uma importância muito forte para todo esse cenário que a gente está vivendo, né, doutora? Bom, e ele deve ser feito só com pedido médico, tem que ter esse pedido médico. É importante que o médico conheça, né, a história clínica, os sintomas, os sinais desse paciente. Mas como a gente também não consegue, o paciente não, às vezes não tem acesso, né, ao médico, ou teve até contato, isso a gente não comentou ainda, né? Ou teve contato com uma pessoa positiva e quer saber se ele também está infectado, ele pode fazer o exame sim. Mas sempre é bom que o médico
que a pessoa procure o médico para fazer um diagnóstico e depois, o mais importante que a gente diz, esse médico tem que saber, esse paciente tem que ser acompanhado e o médico tem que tratar. Então, se eu pego um resultado, se eu dou no laboratório um resultado positivo para o paciente, ele tem que levar para o médico para ele ser tratado, né? Então, a gente sempre orienta, sim, que tenha um pedido ou que o médico saiba ou que leve depois esse resultado para um médico. E qual que é a eficiência do PCR? Se ele der positivo ou negativo, qual que é a porcentagem de eficiência, de segurança desse resultado? A gente, dependendo de... esse exame é dependente de muitas coisas, né? De muitos fatores. Então, a coleta interfere, né? A pessoa que vai coletar, o comportamento do paciente perante a coleta também é muito importante, porque como não é uma coleta agradável, né? Se o paciente colaborar, fica mais fácil para o coletor, para o enfermeiro que está fazendo o procedimento, conseguir chegar até a fossa posterior. Então, a sensibilidade do teste varia em torno de 70%. Tá? Não é 100% de sensibilidade, não. Então, quanto mais indicado, né, nos dias corretos, quanto mais precoce a coleta, quanto melhor for a experiência até do coletor perante o procedimento, o transporte desse material até o laboratório, aí o procedimento analítico, os insumos que a gente usa no laboratório. Então, tudo isso, laboratório é bem complicado, né? A gente tem muitas variáveis para conseguir chegar num resultado de confiança e qualidade para o paciente. São várias variáveis e que dependem da coleta, dos profissionais, do próprio paciente, do laboratório, né, a tecnologia empregada. Doutora, agora com relação à segunda fase da doença, qual outro teste que está sendo usado? Aí a gente já tem outro perfil, né, de diagnóstico. Não seria um diagnóstico, porque a gente fala que o diagnóstico é feito pelo PCR. Então, na segunda fase, a gente faz a pesquisa de anticorpos. Tá? Então, na pesquisa de anticorpos, a gente pode usar várias metodologias de sorologia, como se fosse a sorologia de HIV, de toxoplasmose, né, de hepatite. O exame de Não é o mesmo exame, isso, o exame de sangue, que a gente faz depois do 14º dia de sintoma, porque aí eu tenho uma sensibilidade maior no teste, ele dá mais positivo, tá? Porque deu tempo do organismo reagir contra o vírus e produzir os anticorpos, né? Então, é um exame de sangue, onde a gente pesquisa preferencialmente a imunoglobulina IgG, né? A imunoglobulina produzida pela célula, pelo linfócito do organismo, frente a uma agressão, que nesse caso nós estamos falando do SARS-CoV-2. Doutora, e aí é parâmetro para o tratamento, até a sequência, as condutas para o tratamento, essa segunda fase, essa segunda testagem? Eu acho que para o tratamento, pouco. Para o tratamento é mesmo o PCR, né? Tendo um PCR positivo, ou se desconfiar de um PCR falso, negativo, é importante fazer um outro exame, né? Isso é muito importante. Então, se o paciente tem muitos sintomas típicos, como febre, tosse, né? A tosse seca, a diarreia, a anosmia, né? A alteração no paladar e no olfato, isso é característico da COVID. Então, se o paciente tiver isso, e aí tem que ser tratado. Então, é no diagnóstico que a gente tem mais a precisão do PCR mesmo. Agora, a sorologia é mais, vamos dizer, se a pessoa quer saber, ou se o médico quer saber, se aquela pessoa desenvolveu anticorpos, porque não é certo também que desenvolva, né? Pode ter nessa doença também a imunidade celular atuando contra o vírus. Então, aí a pessoa produz pouco anticorpo ou não produz. Isso que eu gostaria que você explicasse, doutora. Às vezes a pessoa não tem o anticorpo, teve a doença, mas aí não apresenta o anticorpo. Também é um momento nebuloso aí que essa doença traz para a gente.
A gente não consegue ter uma clareza disso ainda, né? A gente não sabe o que acontece, por que a pessoa não produz anticorpo, mas provavelmente os trabalhos estão mostrando que provavelmente essa pessoa teve a contribuição do sistema imune celular, onde o linfócito T age contra o SARS-CoV-2. E aí não produz ou produz pouco anticorpo. O Vai ser glóbulo branco, lançado. doutora, o glóbulo branco é defesa nossa. Isso, o Seria esse linfócito T primeiro, é um glóbulo seria o branco. primeiro soldado dessa guerra que vai enfrentar? Isso mesmo. É o glóbulo branco que faz o primeiro contato com o vírus, né? E aí a gente tem dois tipos de imunidade. A humoral, que é através dos anticorpos, e a celular, que é através do linfócito T. Correto. E essa coisa do falso negativo, vamos tentar esclarecer também um pouquinho mais sobre isso? Sim, Porque tem vamos pessoas sim. que falam, do primeiro exame que eu fiz não deu, aí depois deu, apareceram sintomas mais fortes. Isso acontece demais, né? Como eu te falei no início, a gente tem a contribuição no PCR de muitos fatores pré-analíticos e analíticos também. Mas os fatores pré-analíticos, e não é só, Jaqueline, isso não é exclusivo da COVID, tá? Não é exclusivo do PCR para COVID, isso é para todos os exames. Então, a gente sabe por literatura que a fase pré-analítica dos exames, que está desde a hipótese diagnóstica do médico, a solicitação dos exames, o preparo do paciente, a coleta do exame, o transporte desse exame até o laboratório. Então, essa fase tem muitas variáveis. E para a coleta do PCR, para o exame de PCR, não seria diferente. Então, a literatura mostra que em torno de 46% a 70% dos erros pré-analíticos dos erros de exames acontecem nessa fase. Não seria erro, né? Seriam as dificuldades que a gente tem no laboratório com essa fase. Então, isso é muito importante. E para a coleta do PCR é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um resultado um resultado negativo, mas o médico acredita, devido à história clínica, ao exame físico, né? E até a epidemiologia, porque se ele teve contato com uma outra pessoa positiva, ele pode pedir um outro exame e às vezes esse exame vem positivo mesmo, tá? Então é bem complicado e tem que ter muita experiência até que a gente agora já tem, né? No Brasil também. A gente falava da Itália, da China que tinha experiência, que trouxe para nós, da Itália, que tinha experiência que trouxe para nós, e agora nós temos a nossa também, que é uma experiência eu acho que é bem ampla já. Porque existe até na parte do laboratorial, né, foi feito até um site onde a gente consegue encontrar os diferentes tipos de exame, avaliaram os diferentes tipos de exame para a COVID, desde do PCR até as sorologias. E aí, nesse site, a gente consegue ver quais são os exames melhores, quais são os exames que foram mais realizados, né, no Brasil. Então, é bem legal isso também. Doutora, assim, quer dizer, é o histórico do paciente, a anamnese, né, o exame clínico, é um quebra-cabeça que a medicina, todos estão enfrentando. Agora, existe também aquele exame rápido. O que é ele? Ele tem eficiência? Sim, o teste rápido foi falado logo no comecinho, né? Os testes rápidos no início aqui no Brasil não eram, como que eu vou falar? Não eram muito sensíveis, né? A gente pegava teste rápido com pouca sensibilidade, em torno de 20, 30%. Agora, nos últimos 2 meses, estão saindo uns testes rápidos melhores, mais sensíveis e mais confiáveis, tá? O teste rápido, no comecinho, a gente falava que era só para epidemiologia. Então, era só para saber se a população em geral teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpo. Hoje, os testes rápidos estão melhores, tá? Eu não sei precisar qual é o melhor teste rápido, em que laboratório, né? Mas a gente consegue ver, através desse site até que eu comentei, que já estão no mercado alguns testes rápidos de maior qualidade. Mas eu, sinceramente, vou dar uma opinião, é opinião minha, eu acho que nada substitui o teste de sorologia
automatizado, reação antígeno-anticorpo dentro de um laboratório, tá? Porque a sensibilidade é muito maior, os estudos foram muito bem feitos para esses testes, e então eu considero, a gente da patologia clínica mesmo, consideram os testes mais confiáveis, mais seguros. Tá? Sim. Tecnicamente falando, doutora, esses exames, eles são feitos por equipamentos e também pela observação do profissional. E são tecnologias nacionais, importadas, PCR, sorologia e esses rápidos, é uma mistura. É uma mistura. Existem testes nacionais, né, bem desenvolvidos, também bem estudados, mas o que a gente mais usa são as metodologias internacionais, né? E elas já estão super disponíveis para qualquer laboratório. Então, isso é amplamente distribuído no Brasil, aqui em Rio Preto também. Então, a gente usa, na verdade, as metodologias automatizadas, que são mais seguras, de maior qualidade, os estudos são muito bem feitos e com maior número de pacientes, para chegar numa sensibilidade maior, num valor de referência também adequado. Então, a gente usa mais, isso é mesmo amplamente usado nos laboratórios do Brasil. Sim, a testagem, doutora, a gente percebe que é um instrumento de enfrentamento do governo, né, frente a essa pandemia. E a patologia, eu queria que a senhora explicasse exatamente o que é patologia. Ela estuda alterações que as doenças provocam no nosso organismo, no nosso corpo, tecido, órgão. É isso que a patologia faz. E se o coronavírus, existe a patologia especial. Se o coronavírus que investiga determinadas doenças, né? E ele está sendo colocado nessa categoria da patologia especial? Eu acho que na verdade a gente laboratório é patologia clínica, né? Então a patologia clínica estuda diversas doenças. Eu falo que é o mundo da medicina dentro do tubinho, né? Então a gente tem que estar sempre muito bem orientado, estudar muito. Existem muitas coisas novas. Com essa pandemia, com essa doença, nós tivemos que o laboratório teve que se atualizar, todo mundo estudando, os biomédicos, os técnicos de laboratório, a enfermagem, todas as áreas porque o laboratório é multiprofissional, né? Então, todas as áreas de apoio, até nós médicos também, é um outro mundo. A gente está trabalhando muito em prol dessa doença, para ajudar os pacientes, ajudar a cidade também, né? Porque a gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue, como eu falei, já isolar esse paciente, e é bem especial mesmo, né, Jaqueline? Eu acho que a patologia clínica tem desenvolvido um papel muito importante nessa pandemia, porque a gente consegue entrar tanto no diagnóstico, quanto no acompanhamento do paciente que interna. Então, dentro do diagnóstico do paciente em que interna, a gente consegue atuar na área de hematologia, na área de bioquímica, na área de coagulação, né? Porque tem aqueles distúrbios de coagulação, as tromboses também que essa doença dá, né? Então, e depois na última etapa, que é a sorologia e a análise de epidemiologia desse cenário todo que a gente está vivendo, né? Sim. Doutora, e esses exames, eles são cobertos pelo SUS, pelos planos de saúde? Como é que está isso? A gente conseguiu, né? Então, o PCR, aqui em Rio Preto, ele é coberto pelo SUS, né? Então, o paciente, se tiver doente ou se tiver tido contato, procura o postinho e lá no postinho ele vai colher um PCR de acordo com os critérios que ele apresentar. E nos convênios também. Então, a gente conseguiu para o paciente que tem critérios também fazer o exame de PCR. A sorologia já é um pouco diferente, né? Porque a sorologia, como não faz diagnóstico, e ela é feita na segunda etapa da doença, na segunda fase, se para o convênio, né, para as operadoras, se o paciente pode fazer a sorologia, mas com alguns critérios. Então, se o paciente tiver tido um PCR negativo e o médico desconfiar sim de Covid-19, se ele tiver outros critérios, o convênio arca com esse exame sim.
com a sorologia. Esses exames, o PCR também está sendo usado muito na questão do diagnóstico, junto com o raio-x. Vamos explicar um pouquinho o porquê disso, doutora? Porque o paciente faz, eu acho que mais que o raio-x, ainda a tomografia A de tomografia tórax, também, né? né? A tomografia é um exame que ajuda muito no diagnóstico quando o paciente tem aquele quadro pulmonar de dispneia, tosse e até de falta de ar grave, né? De insuficiência respiratória. Então, quando o paciente tem esses sintomas, a tomografia fecha o diagnóstico. Essa gama que a medicina está usando para um diagnóstico preciso, para fazer um socorro correto, a tempo para o paciente, porque essa doença não é brincadeira, a gente está vendo aí que a gente está presenciando essa pandemia que reinventou o mundo, como você disse, né? Mudou tudo, né? Até nós aqui, no modo que a gente está fazendo a entrevista, reinventou o trabalho de todo mundo, de vocês aí no laboratório e a gente também em toda a esfera. Eu gostaria que você, doutora, dentro da medicina, com a sua história, com o que você está vivendo neste momento, qual é a consideração que você faz nesse momento para o nosso telespectador, para a gente continuar enfrentando e a gente sair vitorioso? Vamos dizer assim, eu acho que a gente tem que ser positivo, vitorioso dessa pandemia. Eu acho que todo mundo tem que ter consciência, né? Principalmente eu acho que agora a gente chegou numa fase que a gente vai começar a ver a diminuição de casos, mas isso não quer dizer que a doença não vai continuar existindo. Então, aquilo que até a mídia sempre falou de higienização das mãos, de isolamento quando você tem já os sintomas, e está trabalhando, por exemplo, avisar o seu chefe e já ir atrás de um diagnóstico, né? Então, lavagem de mãos, uso de máscara, a aglomeração que a gente pede tanto, né, para que não tenha. Então, eu acho que é muito importante a conscientização da população mesmo, para que isso, a gente sabe que não vai acabar, né? Então, as pessoas têm que ter consciência e proteger a si e ao próximo, eu acho que é a melhor forma de lidar com isso. Sim, como você disse, não vai acabar por enquanto, né? Ainda é toda uma vivência e aprendizagem com tudo isso. A medicina, para a gente finalizar, na relação à patologia, as técnicas, tem técnicas novas sendo estudadas só para atuar com relação ao COVID, a COVID? E isso foi a gente fala que a gente tem que ver sempre o lado positivo, né, Jaqueline, de tudo. E no laboratório, na patologia clínica, saíram muitas metodologias novas, as indústrias estão desenvolvendo muita coisa, vai ter até um teste, não posso te precisar porque isso não está aberto ainda, mas vai ter até um teste que avalia a imunidade celular, né? Então, para quem não produziu anticorpo, vai conseguir checar através desse teste. E na área de diagnóstico, naquela primeira fase da doença, onde o PCR é mais usado, é o padrão ouro, existem várias outras métodos que já estavam sendo estudadas e agora emergiram, né? Mas o PCR ainda continua sendo a melhor metodologia para diagnóstico, porque as outras ainda estão começando também, né? Mas foi muito produtivo para nós. Que muito. ótimo, que bom saber que a ciência... É o lado bom. Agora está sendo forçada, né, a essa inovação, e nós vamos chegar lá sim. Então, junto com toda essa força de estudo para encontrar novas técnicas de diagnóstico, a gente deve continuar fazendo a nossa parte, usando máscara, isolamento, não fazendo aglomeração, higienização, a gente se cuidar. Doutora, eu só tenho a agradecer a sua presença no Saúde em Foco, uma conversa muito proveitosa e esclarecedora. Obrigada. Jaqueline, obrigada. Espero que a gente tenha aproveitado esse tempinho, né, para levar informação. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no laboratório. E a gente está disponível para auxiliar mesmo.
Acho que todos os E a gente profissionais ama o que hoje faz, estão... então. Isso, exato. Eu tiro o chapéu, eu falo assim, os profissionais de saúde, eu tiro o chapéu e oro todo dia por vocês, por tudo que vocês estão fazendo pela gente. Quem está na linha de frente, quem está aí atrás do microscópio, como a gente vê aí atrás de Aqui você, atrás. né? Que fantástico, que muito bom saber de tudo É, isso que vocês estão empenhados. Obrigada mesmo, de coração. obrigada a você. Bem, e a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, gostou da conversa com a doutora Maria Gabriela? Que bom, patologista, explicando para a gente os diferentes tipos de exames para diagnosticar Covid? Quer assistir de novo esse programa? Então vai lá no YouTube, no nosso canal TV Câmara Rio Preto, procura a playlist Saúde em Foco. Muito obrigada por sua atenção, continue se cuidando, invista em você para a gente ter uma vida plena, saudável e longa. Obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!